e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito dos antigos: não mate. Quem matar, porém, será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão torna-se réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil, torna-se réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota, merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, aí lembrar o que você fez com o seu irmão, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro fazer pazes com seu irmão. Depois, volte para apresentar a sua oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Serão o acusador entregará você ao juiz, o juiz entregará você ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu vou dividir este Evangelho em duas partes. A primeira falando sobre a liturgia de hoje e a segunda falando um pouco sobre o exemplo de Santo Antônio para dentro da igreja. A primeira, nós podemos refletir sobre o dom da justiça. A justiça de Deus é uma justiça totalmente diferente da justiça dos homens. A justiça que Deus tem para nós é uma justiça totalmente diferente para a justiça dos homens, em que a justiça que Deus garante a você é dar ao outro o que ele precisa e não o que ele merece, enquanto a justiça dos homens é dar ao outro o que ele merece. Por que que os tribunais garantem para você aquilo que a justiça de acordo com aquilo que você fez? Porque nos tribunais é decidido de acordo com a justiça dos homens, aquilo que você merece de acordo com o que você fez, não com o que você precisa. Veja bem, Jesus dá um exemplo muito forte no evangelho de hoje. Não mate. Quem matar será condenado ao tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Veja que Jesus estende o mandamento. Jesus, no mandamento está escrito: não matarás. Porém, Jesus estende o mandamento: não matarás e não darás falsas palavras contra teu irmão. Não farás alegações contra teu irmão. Jesus estende o mandamento. Vem a quantidade, o peso que Jesus fez naquele momento, o peso que Jesus deu a este mandamento naquele momento, está cabível a nós termos que cumpri-lo. Porque é um peso muito forte. Porém, é um peso que todos nós conseguimos fazer, mas que ninguém tem coragem. Não darás falsas alegações, não julgarás mal o seu irmão. Como eu contei da história de ontem, e eu vou dar um desfecho, eu vou dar o final do desfecho, só como exemplo. No final do dia, depois de tudo que aconteceu de ontem, e se você não escutou a história, vai lá no vídeo de ontem, na Palavra de Deus, Evangelho do dia de ontem, e acompanhe. No final de tudo, eu fui lá e pedi desculpa para eles, sendo que eles fizeram primeiro.
E aí eu te pergunto, sabe quantos vieram me pedir desculpa sobre aquilo? Sobre as palavras que eles jogaram contra mim? 0 pessoas. Por que isso é tão importante? Por que pedir desculpas é tão importante para o irmão? Porque para você não feriu, mas para o coração do irmão feriu mais do que você pensa. Para o coração do irmão, uma simples palavra que você coloca fere muito mais. Para o coração do seu próximo, um simples ato que você faz contra o seu próximo fere em dobro do que um abraço que você dá nele. Somente o próximo reconhece aquilo que machuca ou não no coração dele. Então, antes de tudo, antes de você mostrar estas palavras, antes de você julgar o seu irmão, primeiro pense: será que ele vai gostar da atitude? Será que o que eu estou fazendo é adequado? Segundo ato, Jesus continua dizendo: portanto, se você for até o seu altar levar a sua oferta e aí lembrar o que você fez com o seu irmão, deixe a sua oferta ali e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, não adianta, e eu vou repetir isso mais de 300 vezes. Não adianta a gente ir na missa com pecado. Não adianta a gente ir na missa bravo com o nosso irmão. Não adianta a gente ir na missa estressado com o nosso irmão. Não adianta. O mistério de Deus é vivenciado na onde há paz, não onde há guerra. Existem muitas frases das pessoas falando, né? Faça amor, não faça guerra. Eu provérbio essa frase. Faça amor com o seu irmão, não faça guerra com ele. Eu melhoro essa frase, porque muitas das vezes a gente está mais preocupado em arrumar uma encrenca do que fazer as pazes com o nosso irmão. É que nem assim, a gente tá capacitado, parece que a gente tá capacitado para incomodar a vida de alguém. É como o Padre Léo falou uma vez, tem certos tipos de pessoas que estão feitos para especialmente atazanar a sua vida. E se você está dando risada neste momento, se prepare porque você pode ser uma dessas pessoas. Eu posso ser uma dessas pessoas. Nós precisamos, acima de tudo, manter a paz. Porque o nosso humano, pelo nosso corpo, por isso que muitos falam que o nosso corpo tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência para o pecado, porque pelo nosso corpo, pela nossa humanidade, nós queremos ver o circo pegar fogo. Nós queremos ver essa frase praticamente. Quanto mais nós mantermos a paz, de acordo com o seu irmão, mais nós vamos vivenciar bem a missa. Aquele que não tem paz com o seu irmão, não vivencia os mistérios da igreja. Por mais que você entenda o evangelho inteiro, explicado pelo padre, você não vivenciou corretamente os mistérios da igreja. Portanto, segundo passo, primeiro vai se confessar com o seu irmão, para depois se confessar com o padre. Primeiro vai fazer as pazes com o seu irmão, para depois se confessar com o padre e voltar para a igreja. Terceiro passo, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz, o juiz entregará você ao guarda e o guarda entregará você à prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto pagar o último centavo. Meus irmãos e minhas irmãs, procurem neste momento, você que tem algum mal com o seu irmão, procura neste momento pausar o vídeo e ir lá fazer as pazes com ele. Procura neste momento, agora. Ah, mas foi ele que começou, independente, você não viu a minha ação? Eu não esperei ninguém vir pedir desculpa para mim, sendo que o ato foi eles que causaram. Eu pedi desculpa a todos.
mesmo sabendo que eles fizeram ao contrário. O ato de perdão não deve ter origem. O ato de perdão não deve ter remetente. O perdão ele é como uma carta, mas ela é uma carta sem remetente. Então, quando você for fazer o seu perdão, não coloque remetente nele, mas faça o seu perdão, independentemente de como que foi. E ali você se resolverá no reino de Deus. O reino de Deus é principalmente para aquele que não tem mágoa com o seu irmão. Portanto, arrume, resolva todos os problemas que você tem com ele. Bom, neste momento vamos falar um pouco de Santo Antônio. Celebramos hoje o dia de Santo Antônio. Para muitos, o santo casamenteiro. Eu penso zoando assim, mas é verdade. Eu penso que Santo Antônio tem, assim, um pouco de... como que eu posso dizer? É um santo um pouco mais sofrido do que os outros, né? Ele é um santo que sofre um pouco mais do que os outros, coitado de Santo Antônio. Porque o povo vira a imagem dele de cabeça para baixo, coloca ele dentro de um pote. Chegaram até pegar um negócio lá e chamar de pau de Santo Antônio. Tem muitos casos, né? Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro, e o apelido de santo casamenteiro tem uma origem. Vocês sabem como que surgiu o apelido de santo casamenteiro? Pois bem, certo dia, uma moça queria se casar e aí ela não tinha o dinheiro para o dote. Naquela época, você tinha que ter dinheiro, né? O pai tinha que ter dinheiro para dar o dote da filha para ela se casar. Porém, eles não tinham dinheiro. E como que uma pessoa vai se casar sem dinheiro do dote? Aí então, a filha teve uma brilhante ideia de escrever a carta para Santo Antônio. Ela foi lá, fez um pedido para Santo Antônio, orou, fez a cartinha, mandou. Aí foram pesar a carta, pois o peso da carta era tão grande que eles deixaram ela se casar com o marido. Daí então surgiu a esperança de que Santo Antônio é o santo dos casais. Santo Antônio, o santo casamenteiro. A história em si, ela é verídica, porque foi um dos milagres que Santo Antônio fez. Porém, não são esse somente o único milagre de Santo Antônio. E aí é preciso retirar a côndula de vidro. Porque quando a gente olha para Santo Antônio, a gente pensa, ó, santo casamenteiro. Quando a gente olha para a cara de Santo Antônio, segurando Jesus, a gente pensa, ó, santo casamenteiro. Porém, Santo Antônio tem muito mais do que isso. Ele foi um doutor da igreja. Viveu no século XII. Ele foi batizado com o nome de Fernando, mas o seu nome é incerto, embora seja comum referir-se de Bulhões. O nome de Santo Antônio em si, ele é incerto porque, e aí a gente tem uma coisa para poder mostrar. Quando você entra em alguma irmandade, quando você entra em algum convento, você é rebatizado. Aquele nome que você tinha de outra vida é descartado dentro do convento. Fora dele, no RG, CPF, documento de certidão de nascimento, ainda existe. Mas quando você entrar dentro de um convento, se você se chama José, se você se chama Paulo, Pedro, lá dentro do convento aí eu já não sei mais, eu não sei certamente se você escolhe o nome da pessoa, se você escolhe
o nome que você vai querer ou se eles escolhem. Mas provavelmente é você que escolhe. E aquele nome que é rebatizado com você fica com você até o último dia de sua vida dentro do convento. E assim foi com Santo Antônio, que resolveu se tornar franciscano. Aí vem as vestimentas dele iguais a de São Francisco de Assis. Santo Antônio é mais velho, é mais novo, perdão, Santo Antônio é mais novo do que São Francisco de Assis. Santo Antônio é padroeiro dos humildes. Ele distribuía, olha uma das histórias dele. Ele distribuía alimento aos menos favorecidos. Daí surgiu o pão dos pobres, também conhecido como pãozinho de Santo Antônio, e também protetor das coisas perdidas. Santo Antônio tem muitos e muitos e muitos milagres, mas eu acho que essa é uma da história que pega mais e que fecha o evangelho de hoje. Se você quer, e aí eu volto para o evangelho para a gente finalizar. Se você quer se você quer ser amigo do seu irmão, se você quer fazer paz com ele, primeiro procure ser humilde, como Santo Antônio foi. Eu não estou falando para ninguém sair na rua às 10 horas da noite e começar a distribuir pão na rua. Mas eu estou dizendo para você distribuir pão. Distribua pão, sim. Pão é gostoso. Pão é uma delícia. Passado com manteiga ainda fica melhor ainda. Mas distribua o pão da vida, que é Jesus. E para distribuir o pão da vida, não precisa nem ser ministro da palavra, nem ser ministro da Eucaristia. É só você chegar na casa de uma pessoa e convidá-la para a missa. Você chegar na casa de uma pessoa e dar a paz de Cristo. Que a paz de Jesus esteja nessa casa. Olha que legal que fica. Olha que gostoso que é falar isso. Aprenda essa prática. Toda vez que você chegar... Agora, vamos lá. Eu vou dar uma lição de casa para vocês. Toda vez que você chegar na casa de uma pessoa, primeiro chegue na casa dela e fala que a paz de Jesus esteja nesta casa. Como Jesus falava. Segundo, procure ser o mais humilde possível. E terceiro, mas o mais importante de tudo, faça amor, não faça guerra. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria de Deus.